bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Vamos aprender? O assunto de hoje é MMC e MDC. Mas para isso, primeiro a gente tem que memorizar, aprender ou fixar o que são múltiplos e o que são divisores. Para a gente saber os múltiplos de um número, a gente vai ter que multiplicar ele por todos os números inteiros. E para a gente saber quais são os divisores de um número, a gente vai ter que pegar ele e dividir pelos números menores do que ele. Por exemplo, os múltiplos de 10 vão ser 10, 20, 30, 40, 50, 60 e por aí vai. Já os divisores de 10 vão ser 1, 2, 5 e 10. Agora complicou tudo, professora? Não. Na verdade, é só a gente associar múltiplos à multiplicação e divisores à divisão. Vamos para o exemplo? Então, pessoal, MDC significa máximo divisor comum e MMC significa o mínimo múltiplo comum. Então, dos divisores eu vou querer o maior e dos múltiplos eu vou querer o menor. Só para fixar melhor, vamos lembrar o que são múltiplos e divisores. Eu quero saber quais são os divisores de 6. Então, vou ter que fazer o quê? Pegar o 6 e dividir pelos números menores do que ele. Então, quando eu divido por 1, é claro que o resultado dá 6 e sobra 0. Por 2, deu 3 e sobrou 0. Por 3, deu 2 e sobrou 0. Então, todos esses são divisíveis por 6. Mas quando eu divido por 4, sobra 2. Então, o 6 não é divisível por 4. E quando eu divido por 5, sobra 1. Então, significa que o 6 também não é divisível por 5. E quando eu divido 6 por 6, o resultado deu 1 e sobra 0. Então, todos esses números são divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Como eu faço para encontrar agora os múltiplos de um número? Eu vou pegar ele e multiplicar por todos os números. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E por aí vai infinitamente. 6 vezes 6, 36, por aí vai. Então, os múltiplos vão ser 6, 12, 18, 24, 30, 36, infinitamente. Então, a primeira grande diferença, para a gente não confundir múltiplos e divisores, que os divisores vão ser um número finito e os múltiplos vão ser um número infinito. Agora que já está bem fixo na nossa cabeça o que são múltiplos e divisores, a gente vai aprender o que é o MDC e o MMC. O MDC e o MMC nada é mais do que uma relação entre dois ou mais números. E a gente vai pegar dois ou mais números e vai comparar quais são, o que eles têm de comum. Por exemplo, os divisores. Então, se eu estou falando de divisores, é claro que eu estou falando do MDC. Quando eu pego os divisores de 12 e ponho numa lista, tá vendo? E pego os divisores de 70 e ponho numa lista também. O que eles têm de comum? O 1, é claro, e o 2. Então, qual vai ser o maior divisor comum de 12 e 70? O 2. Professora, tem uma forma mais fácil? Claro que tem. Eu vou fatorar os dois números e vejo o que tem em comum. Nesse caso, vai ter o comum o quê? O 2. Professora, tem uma forma mais fácil ainda? Tem sim. Eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 12 e 70 é o nosso exemplo, né? Que a gente está utilizando. Então, vou dividir. 12 ou 70 dividir por 2? Sim, então eu marco 2. Quando eu marco 2, significa que ele vai ser divisível pelos 2. Quando eu tô aqui, ó, 12 dividido por 2, 6. 70 dividido por 2, 35. Aí eu vou dividir agora por 2 de novo, porque o 6 é par. 6 dividido por 2 deu 3. Mas o 35 não divide por 2, então o que eu faço? Repito. O 3 só divide por ele mesmo, então 3 dividido por 3 deu 1. E o 35 não divide por 3, então eu vou repetir. E eu sei que o 35 só divide por 5 e por 7, então eu faço 5. Tá vendo que eu aqui, o 12 eu já acabei, mas eu tenho que continuar porque o 35 não acabou ainda. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. E o 7 dividido por 7 vai dar 1. Quando eu chego 1 e 1, significa que eu acabei. Números vai ser quanto?
2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Vamos guardar isso aqui, a gente vai utilizar depois. Então, nesse caso, quem vai ser o MDC? Desses números todos aqui, qual foi o número que dividiu por 12 e por 70 ao mesmo tempo? O 2, não foi? Então, é claro que o MDC de 12 e 70 vai ser 2. Vamos para o próximo exemplo? Fatorei aqui o 30 e o 40. O que eles têm de comum? O 2, não é mesmo? E o 5, não é mesmo? Quando tem dois números, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Então, o MDC de 30 e 40 vai ser 2 vezes 5 igual a 10. MDC de 30 e 40, 10. Já aprendemos o que é o MDC, vamos para o MMC. O MMC vai ser em relação aos múltiplos. Tá vendo que os múltiplos são infinitos? Então, é claro que a gente não vai poder pegar o maior múltiplo comum. A gente vai ter que pegar o menor múltiplo comum. Então, se eu pegar os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, e os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, o que tem em comum aqui? Vai ser o 15, não é mesmo? O 15 vai ser o menor múltiplo comum entre 5 e 3. É fácil, professor? É. Mas tem uma forma mais fácil? Tem sim. A forma mais fácil é fatorar os dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, 3 e 5. 3 só divide por ele mesmo, então deu 1. E o 5 não divide por 3, então repete. O 5 só divide por ele mesmo e o resultado deu 1. Quando chega 1 e 1, é sinal que acabou. Então, eu vou multiplicar todos os divisores aqui, eu multiplico. 3 vezes 5, 15. Lembra que eu mandei vocês guardarem esse número aqui, ó? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ele vai ser o quê? O MMC de 12,70. Se a gente fizer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 35 vai dar 420. Então, o MMC de 12,70 é igual a 420. Então, quando a gente fatora dois números, a gente já descobre o MMC e o MDC ao mesmo tempo. Vamos lembrar. O MDC de 12,70 é 2 e o MMC vai ser 420. O MMC é a multiplicação de todos os divisores e o MDC vai ser só o que tem em comum entre esse e esse. O que divide os dois ao mesmo tempo? Lembrando, se for 2 ou mais números, a gente vai ter que multiplicar esses valores. Ficou bem claro que a gente tem que fixar o que são múltiplos, o que são divisores, o que são números primos, para a gente poder saber o MMC e o MDC. Mas não se preocupe, nos próximos exemplos vocês vão ver que é bem simples. Não é nada de bicho de 7 cabeças. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que qualquer dúvida ou qualquer sugestão, vocês podem estar aqui comentando, que eu vou estar lendo tudo. Um beijo e até mais. Tchau! Tem dois espaços assim, ó. Dois espaços brancos aqui. Os divisores de um número vão ser os números... Divisor de um número é um número dividido por outro número. Vamos gravar. Divisores vão ser os resultados... Já... Vamos começar tudo de